Bora lá. Pessoal, então, anotem aí. A gente tem 3 profundidades de autoridade, né? Esse conteúdo que vocês vão ver agora não tem nem no curso lá gravado, né? A gente tem 3 profundidades de autoridade. Quais são elas? É como se fosse um bolo, né? Um bolo com várias camadas, assim. A primeira camada são autoridades superficiais. O que são essas autoridades superficiais? É que estão na superfície, que as pessoas podem ver, as pessoas podem sentir, né, com os sentidos. E a segunda camada, escrevam assim, são autoridades profundas. Autoridades profundas são, anotem aí do lado, transformações. Por que transformações? São porque isso alterou assim o nosso emocional, né? As nossas emoções, praticamente a nossa alma. Eu vou dar um exemplo. Peraí, vou falar primeiro a terceira, que depois eu falo o exemplo, vocês vão entender completinho. A terceira camada do bolo de autoridades são autoridades eternas, que é o que a gente vai falar hoje. Então, as autoridades eternas são basicamente a percepção de tudo o que você, o que Deus te deu para você fazer o resto das autoridades, né? Então, é essa percepção de que cada coisa que aconteceu na sua vida foi resultado de um processo que não faz parte só de você, mas que faz um processo de tudo que você faz parte de Deus, e é isso que a gente vai falar mais a fundo hoje. E até o motivo de eu ter falado mais com o pessoal do QGR, porque é um público que compreende isso, que está buscando mais isso, que já sabe e que busca isso. Então, um exemplo para vocês entenderem como é que monta o nosso bolo aí de autoridades. Por exemplo, uma pessoa que emagreceu lá 20, 30, 50 quilos. Você olha uma foto dela do antes e depois, né? Você olha e fala, caramba, que incrível, ela emagreceu. É uma autoridade superficial, só de você ver a foto, né? Aí você conhece o processo dela. Então, a segunda camada do bolo, que é as autoridades profundas, você também pode escrever aí, processo que a gente passou. Aí você vai entender emocionalmente o que representou emagrecer para essa pessoa. Aí você fala, caramba, realmente não foi fácil. Quanto tempo, né? O que ela sofreu, as dificuldades que ela passou. E o que acontece nesse momento? Você dá muito mais autoridade para ela, né? Muito mais. Cresce, né? Aumenta o bolo dela de autoridade. E é muito importante isso, porque eu estava falando até com a Cândida mais cedo, né? Mostrando para ela autoridades mais profundas dela, porque são praticamente essas 2 camadas que vai dar para a gente o quê? Qual é o teu produto? Né? Ela teve esse insight aqui, só de eu falar para ela, ela falou, pô, eu já estou vendo o produto meu. Então, vocês começam, quando vocês mergulham, quando eu falo que vocês escavam autoridades, né? O que acontece? Acontece que vocês começam a descobrir produtos que as suas autoridades podem gerar, né? Então, a gente normalmente busca produtos no mercado. Ah, legal, o mercado está oferecendo aqui um programa de emagrecimento, um programa de tal. Então, eu sou personal, eu vou oferecer esse programa. Só que o insight que ela teve, e que é o mais pesado, isso é muito bizarro, é pesado. Porque você começa a descobrir, quando você mergulha nas autoridades superficiais, profundas, até chegar nas eternas, você descobre produtos em você. Você descobre a tua identidade e você descobre produtos. Ou seja, o Image Master não existia nenhum Image Master, não existia esse produto do Image Master. O livro foi escrito do zero.
sem nenhuma referência, porque eu não queria ser nenhum dos produtos que o mercado me oferecia. Então, o que aconteceu? O produto saiu de mim. E você realmente cria... Só para o Renato, que chegou agora, só para eu contextualizar para ele, Renato, eu estou explicando o teu bolo de autoridades, o bolo é autoridades superficiais, que é tudo que é visível, né, que as pessoas podem ver, autoridades profundas, que são transformações que você passou na sua vida emocional e até da tua alma, e as autoridades eternas, que é a última camada do bolo, que é tudo que Deus te deu para que você seja autoridade. Né? Top, Felipe. A gente está assistindo em 3 aqui, tá bom? Ah, que legal, cara, que bom. Então, estamos em 6-9 aí. Boa. Então, esse é o nosso bolo de autoridades. E aí, como eu estava falando, eu estava dando o exemplo do emagrecimento. A pessoa emagreceu 20, 30 quilos, superficialmente você olha e vê que ela emagreceu. Você dá autoridade superficial para ela, pela aparência. Né? E a gente dá autoridade superficial pela roupa, pela forma de falar, pelo Instagram, pelas fotos. Né? Aí ela traz a experiência dela, que é em profundidade, ou seja, a gente dá mais autoridade para ela, sabendo a transformação que ela passou. Tá? Aí vem a terceira, as autoridades eternas, que é entender o que conduziu a esse processo. Então, no caso do emagrecimento, ou seja, ela tem um papel agora de transformação com outras pessoas. Então, assim, é importante. Como é que você descobre as tuas autoridades eternas? E você tem acho que, assim, uma lista básica que eu fiz, eu encontrei em torno de 30 autoridades eternas, né? E, assim, eu nem parei muito para me concentrar ainda nisso, porque foi tanta informação que eu achei que eu acredito que vai chegar na faixa dos 50 autoridades eternas, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, um aluno, quando ele entra no IMAT Master, ele descobre em torno de 50 a 100 autoridades que ele nunca olhou e que ele nunca usou. Acho que o aluno que está aí, o Marlos, vai poder confirmar isso daí. Então, assim, só as autoridades superficiais e profundas, as 2 primeiras camadas, era o que a gente trabalhava no IMAD Master. Só que aí, há mais ou menos entre 6 meses, 9 meses, que entrou e eu me entendi a profundidade que isso tinha. Porque aí eu comecei a entender, e isso deu uma explosão de autoridade para mim. Né? Porque você perceber que o que acontece, a sequência, né, é muito incrível você descobrir tudo isso e poder transformar isso na tua imagem. Então, se você analisar a Bíblia, né, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Aí você entende que ele te deu, né, caminhos e processos para você passar. Então, assim, uma das etapas mais importantes da minha vida foi que a minha família, eu estava lá quieto na minha agência de marketing, aí, de repente, a minha família, que estava trabalhando na alfaiataria, tomou uma devolução de R$400 mil. Né? Só essa partezinha da história fez com que eu criasse trabalhasse mais de 5, 6 anos arduamente na alfaiataria, criasse a marca, né? Aprendesse a me vestir, que eu não sabia, aprender sobre a estética, aprender sobre roupa, eu não sabia nada. Eu, de fato, não valorizava isso naquele nível. Você percebe que, se não fosse aquele episódio, que eu, a princípio, não sabia explicar, então, a gente vai começar a olhar a gente fala, eu descobri há pouco tempo o que é, de fato, pedra angular, né? Pedra angular é o que te faz mudar o rumo, né? E é um divisor ali para você. E aí, percebem? Agora, eu estou falando de um episódio. Agora, outro episódio. O meu livro, né, depois de todo esse processo da alfaiataria, eu tive um sonho que minha casa desabou. E aí eu falei, eu tenho que criar um produto meu. Aí eu falei, não adianta mais continuar com a minha família.
Ou seja, o livro, eu só escrevi esse livro por causa desse sonho. Entende? Independente da minha interpretação, mas foi o sonho que por isso que vocês estão aqui vendo eu falar sobre isso hoje. Por causa desse sonho. E essa semana eu tive um sonho mais, e teve mais um amigo que sonhou um negócio comigo que eu falei, caramba. Ou seja, quantas autoridades eternas você vai acumulando e vai entendendo que é isso que você tem que fazer. Percebe? Então, isso é muito forte, porque isso entra dentro do teu espírito. As autoridades eternas estão além da alma. Está no espírito. Né? Se a gente for aí colocar as profundidades, é semelhante a corpo, alma e espírito, esse bolo. E aí você vai descobrindo. O processo do Image Master é descobrir, reconhecer em si autoridades, sair daquela massa de pessoas, né? Porque alguém foi lá e te deu um diploma, sei lá, eu tive uns diplomas aí na minha vida, eu tive diploma de contabilidade, de ciências, alguém te deu e você criou tua identidade com base naquilo que alguém te deu. Você comprou uma ideia de uma identidade, só que agora você vai entrar no Mind Master e você vai ver centenas de autoridades novas. E aí você vai remodelar toda a tua identidade com base nas suas autoridades. Isso é o Mind Master. Isso é o mestre da imagem. E aí eu vou contar mas no final quem é o mestre da imagem. Tá? Então, isso é autoridade eterna. Percebem? É entender, se você agora percorrer de novo o bolo de autoridades, você percebe que, de repente, aquele episódio que não estava sob o meu controle, me colocou num caminho que me causou alterações profundas, me deu autoridades profundas, porque mudou a minha mentalidade, porque me deu uma percepção nova, me conduziu para, aí no final, né, lá quando você vê, já estou me vestindo bem, estou com fotos legais e não sei o quê, percebe? Veio tudo daquilo. E quando você enxergar isso, é a primeira etapa, você enxergar isso para você. Depois o que vai acontecer? Você vai transformar isso na tua imagem. E quando você souber passar isso para as pessoas, quando você pegar essas experiências e transformar na tua imagem superficial, ou seja, o nosso trabalho no Image Master é pegar tudo o que está lá escondido, as eternas, as profundas, né? Tem várias pessoas que têm joias escondidas, e aí você traz para a superfície. E a imagem é a superfície, né? É onde a luz pode alcançar, pode bater e pode ser vista. Né? Mais uma vez, na Bíblia, não há nada que não possa ser trazido à luz. Não há nada que não saia da escuridão para não ser iluminado. Então, se vocês olharem o meu Instagram, eu falo que eu sou ativador de autoridades, porque todas essas autoridades que estavam escondidas, agora vêm à tona. Então, é isso que é ativar autoridades. É isso que é pegar cada coisa lá e começar. Eu tive um processo que foi que eu acho o Fernando, essa semana. Cara, autoridades que estavam completamente escondidas nele, dentro da identidade dele, e ele foi para a reunião do QGR, e eu falei, eu lancei o desafio para ele, no mesmo dia que ele me mostrou, ele me mandou o exercício no dia anterior, e eu falei, Fernando, eu quero que você vá na reunião do QGR e se apresente desse jeito aqui, levando essas autoridades, coisas que ele nunca imaginou que ele ia usar. E aí ele foi, cara, ele fez uma apresentação brilhante, assim, até arrepio de falar, e ele vai poder falar no final o que aconteceu com ele, porque trouxe coisas que eram reais dele. Coisas, autoridades, ou seja, naquele momento ele criou uma imagem para todo mundo ali das autoridades profundas dele. Percebe? Agora, ele tem que ir para a próxima etapa. Como criar uma identidade em cima disso? Como transformar o serviço dele, que é de gestor de tráfego, em uma identidade a partir dessas autoridades que a gente trouxe. E ir avançando no processo. Entendem? Vocês estão compreendendo, pessoal? Me dá um joinha aí.
Se vocês estão compreensível, se vocês estão gostando. Nosso cérebro aqui está expandindo, Felipe. Hã? Nosso cérebro aqui está expandindo. Ah, que bom. Top. Vocês entenderam o bolo de autoridades e que tudo vem das autoridades eternas? Né? Então, é isso que é importante. E eu vou falar mais um exemplo da Evelise, que, assim, para mim, eu entendi perfeitamente. Às vezes, a gente não entende coisas que aconteceram na nossa vida, mas eu vou falar assim, tudo o que aconteceu na sua vida, você transforma em autoridade. Não tem nada que não tenha acontecido na sua vida que não seja possível transformar em autoridade. Então, e aí eu fui visitar o pessoal lá em Balneário, no QGR deles, na primeira reunião que eles tiveram, e ela falou assim, pô, Felipe, não falou para mim, né? Ela falou para o grupo. O meu pai, eu não conheço, não lembro, desculpa se eu não lembro exatamente da história, mas ela teve simplesmente um abandono, né, do pai, não teve contato. E aí eu saí da reunião e falei, cara, o que isso representa para uma pessoa? E como ela pode, eu saí com a questão, falei, como ela pode transformar isso em uma autoridade? E aí, assim, eu até falei para a Cândida, e para mim foi chocante. Eu falei, cara, quantas pessoas estão nesse processo exatamente igual ela? De não ter contato, ou ser ignorado, ou até violentado por um pai, por uma mãe. Você percebe? O episódio, olha, é uma sequência. O episódio te dá um processo. Anotem essa sequência. O fato te dá um processo. Anotem isso. O processo, no final, se você passa pelo processo, qual que é o pote de ouro que tem lá do outro lado? É uma autoridade. E a autoridade vai gerar o quê? Uma imagem que vocês vão usar para construir. E a imagem vai servir para quê? Para educar, para inspirar, para vender, para ajudar, para fazer tudo o que você quiser. Percebe? Então, essa é a sequência. E aí, ou seja, dentro desse episódio dela, quantas pessoas não precisam que ela passar por esse processo bem e poder inspirar outras pessoas a perdoar os pais, a se reconectar com os pais, a entender que o processo dela, percebem? É uma autoridade gigantesca. É uma autoridade que pode inspirar tanta gente e que nem sempre está relacionado ao serviço que ela presta. É muito importante vocês entenderem isso. Às vezes, o que atrapalha vocês? Eu vejo que todas as imagens que a gente desenhou, assim, foi pego autoridades que não estava em nada relacionado com o serviço que ela prestava. Mas essa autoridade dava autoridade para ela porque as pessoas reconhecem nela uma pessoa forte, uma pessoa de valor. Percebe? Não é o serviço. E esse é o grande armadilha de vocês. A grande armadilha que vocês podem cair é ficar ruminando a autoridade, às vezes, dentro do serviço de vocês. E é por isso que eu ensino vocês que o branding e o marketing pessoal atrapalham vocês. Porque vocês caem no processo, né? O branding e o marketing pessoal. Eu quero que vocês entrem no computador agora e pesquisem o que significa branding. Desculpa, coloquem assim no Google, etimologia de branding. Coloquem aí, vê o que vai sair. Alguém pode ler aí para mim o que sair? Alguém pode ler aí, Renato? Alguém? A gente está abrindo aqui, peraí. Ou se alguém abrir antes? Fala aí, Bondezan. Oi. Tudo bom, Fernando? Fala. A origem do termo branding vem do inglês brand, marca,
que significa fazer, transformar, movimentar as marcas. O termo Tá. marca A origem não, a etimologia, tá? É diferente. Tem aí? tem, isso aí é o que diz. Oi? O francês, né, Brand, Espada em chamas. Exato. Alguém falou aqui que falou? a Ju, Espada em Queimar em chamas. chamas? Espada em chamas. Boa, boa. Exatamente, essa linha. A etimologia, a origem, a primeira origem da palavra branding é uma palavra nórdica, que significa queimar com fogo. Tá? Queimar com fogo. E o que é queimar com fogo? É o gado. Ou seja, é ir lá e queimar o gado com uma marca. Ou seja, o branding, ele gera uma marca. Tá? A marca, ela é... Anotem essas três coisas. Marca é de animal, que é porque você marca o gado. É de produto, da Pepsi, da Coca-Cola, todo mundo tem uma marca ali. Ou terceiro, se vocês pesquisarem a Bíblia e pesquisarem aonde está a palavra marca, é da besta. Não tem marca de ser humano, não tem marca de homens. Jesus não tinha um logo. Entende? Não tinha. Então, o que isso diz para a gente agora? O que a gente realmente tem? Uma imagem. Tá? Porque Deus criou a gente a imagem e semelhança. Só que aí, o que acontece? Isso vocês vão entender perfeitamente. Eu acho isso muito mágico. Se eu dou a imagem para você de um guarda, o que automaticamente você ganha? A autoridade do guarda. Percebe? Toda a imagem que eu der para você, automaticamente você vai ganhar a autoridade. Então, se ele criou a gente a imagem e semelhança dele, ele deu para a gente toda a autoridade dele. E por isso ele deu o poder de governar. Entende? É uma sequência. Então, aonde a autoridade entra nisso, né? Aonde que a autoridade vai aparecer? A hora que ele fala, e Jesus deu autoridade para vocês expulsarem demônios, curarem pessoas. Percebe? E aí, os sacerdotes também perguntam para Jesus, fala, quem te deu autoridade para você perdoar os pecados das pessoas? E aí ele fala, ele até retruca e fala assim, aí ele retruca de João Batista, né? Eles não sabem responder, e aí ele fala assim, então não vou nem responder quem me deu autoridade. Porque quem deu autoridade para eles foi o Pai. Percebe? Então, é a sequência. E, se vocês analisarem, Jesus veio para fazer esse processo de autoridades eternas, profundas e superficiais. Porque a imagem dele terrena criou a autoridade que a gente conhece hoje, para uma imagem para se perpetuar pela eternidade. Não é uma imagem de um serviço. A gente quer criar uma imagem de um serviço, né? Mas ele criou uma imagem eterna, percebe? E eu lancei a última versão do meu livro, né? E foi pesado, assim, para mim, porque eu troquei o nome do livro. Assim, depois, fazem 3 anos que eu escrevi a primeira edição. E aí foi a primeira, eu fui revisando e colocando. Então, eu fui, nesse processo todo, entendendo as autoridades superficiais. E foi o mais engraçado é que, se vocês analisarem o meu processo de evolução, porque eu comecei pela roupa, lá pela alfaiataria, que era totalmente superficial. Aí eu entendi as profundas. Aí eu entendi que as profundas poderiam desenhar uma imagem única e que, na verdade, elas tinham que desenhar uma imagem única. Por quê? Porque cada um tinha as suas autoridades. E aí, quando entrou as autoridades eternas do processo, e quando eu vi perfeitamente isso,
E aí eu fui lá e troquei o nome do livro. Porque o livro chamava Crie uma Imagem Profissional Única. Né? E aí eu fui lá e troquei o nome do livro por O Mestre da Imagem. E aí eu vou ler para vocês agora por que eu vou ler exatamente só o parágrafo que eu coloquei no livro e por que agora o livro carrega esse nome. Caramba, tá. Vou ler daqui. Achei. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Estão vendo aí? Sim. Sim, aqui a gente está vendo. Então, o livro ganhou a 9ª edição, tá vendo? Ganhou o Mestre da Imagem. Muito show aí. Muito show, Felipe. Gostou? Muito legal. Mais objetivo, mais atrativo. Sim, foi você que me motivou, né, até. Aqui. Então, foi isso que foi adicionado aqui. Aqui já tinha, né? Eu vou explicar para vocês o que é o ciclo de Deus. Então, o ciclo de Deus começa com a autoridade, pois você possui um conhecimento e o utiliza para ajudar outras pessoas e termina com gratidão. Este é o ciclo de Deus. É isso que Deus quer que você faça. Seja reconhecido pela imagem e semelhança do Criador. Ajude as pessoas da sua forma, com o seu posicionamento, e seja grato aos outros pela ajuda deles. Essa é a única autoridade concedida, absoluta, que você deve se curvar. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí veio esse novo capítulo, o Mestre da Imagem. Aliás, você deve estar pensando que eu sou o Mestre da Imagem, né? Eu, Felipe. Bem, eu sou somente um aprendiz. O verdadeiro Mestre da Imagem fez isso aqui. Aí, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E aí veio a minha conclusão. Muito mais do que nós que buscamos uma transformação, um aprendizado, para criarmos uma imagem de autoridade sobre um curso, uma mentoria, Jesus participou da condição humana unicamente para criar uma imagem daquele que superou a condição humana para servir de exemplo a todos os seus irmãos. E é por isso que ignoramos todas as referências para restabelecer a maior referência de transformação que esse mundo já teve conhecimento.
e criou uma imagem de autoridade para que se perpetuasse pela eternidade. Jesus é o verdadeiro mestre da imagem, e qualquer referência que colocarmos entre nossas maiores aspirações e ele se torna pequena e limitadora do potencial que Deus desenhou para nós. Ele é a nossa referência para desenhar uma imagem. Boa. Então, vocês entenderam? Ou seja, tudo que está na Bíblia são autoridades eternas nossas. Eu já dei uma aula explicando, né? A primeira pergunta que eu fiz para a galera, eu falei, cara, eu perguntei para o pessoal, qual vocês acham que é a função da Bíblia? E aí a galera, cada um me falou a tua visão. E aí eu falei a minha, a Bíblia só tem uma função, que é te dar autoridade. Te dar autoridade. Para quê? Para você ser imagem e semelhança e para você ser herdeiro. Então, é pesado isso. Eu até engasgo um pouco de falar. Mas tá dando um treco aqui no meu computador. Bom, deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Bem legal, top. Eu sou autoridade, faz todo sentido. Surreal essa visão, ele deve ser o nosso único ideal. Pessoal, então, vocês entenderam por que a gente pega agora, né, dentro do ImageMaster, a gente desconstrói o branding e o marketing pessoal? Porque eu entendi que todos esses processos, se vocês verem, né, as agências de marketing, os livros, eles dão para a gente, eles acabam caindo e a gente acaba caindo na armadilha, que é o quê? Referência e diferencial. É sempre a armadilha. E vou te falar, eu tenho alunos em estágio avançado que eles ainda caem nessa armadilha. E eu também. Porque a gente fica se parametrizando por essas referências. Eu postei no meu Instagram, nos stories, né, que a gente é viciado em referência. E é muito difícil se libertar das referências. Mas você começa a se libertar a hora que você entende lá o teu bolo de autoridade, o seu bolo. Não é o bolo dos dentistas, não é o bolo dos coaches. Vocês entendem? Não tem nada a ver com a tua profissão. É você. E é por isso que o livro chamava Crie uma imagem profissional única. Porque é a tua imagem, não é a imagem da tua classe. Não é? Jesus não salvou as pessoas por classe social, porque você tem um sindicato. Entende? E vocês não vão ganhar autoridade pela classe. Entende? E é só vocês entenderem cada autoridade. A hora que vocês entenderem centenas de autoridades que vocês têm, vocês vão construir a sua imagem única. E aí vocês vão seguir a verdadeira referência, o mestre da imagem, e vão entender qualquer coisa que vocês tiverem. Seja o cara que tem 50 anos na advocacia, ele não é a tua referência. A Cândida falou uma questão bem interessante. O que eu acho sobre modelar? Modelar é diferente de entrar numa forma e se ajustar ao que deu certo para o outro, ignorando sua personalidade, sua fala, suas características pessoais e identidade. Exatamente. Em que momento que eu acho ideal modelar? Não acho errado modelar. Mas é errado o momento em que você não entende a raiz da tua identidade. Eu já olhei para pessoas e falei, legal, eu gosto da forma, eu gosto dessa expressão que esse cara usa, eu gosto da forma daquele cara se vestir, mas é totalmente diferente
de você perder a sua identidade para um processo de referência. Percebe? Por quê? Estou modelando a Cândida desde quinta. Muito bom, Rogério. Então, eu falei para a Cândida, eu falei, cara, você tem um processo de imersão incrível. Então, pô, é impossível a gente não modelar as pessoas. É impossível você não aprender com elas. Só que sem perder a tua identidade. Então, você precisa saber conhecer o teu bolo primeiro, porque aí depois você modelar alguém em alguma característica, você está o que eu chamo de instalar autoridade. Por quê? Pô, se eu souber fazer eu quero muito ainda aprender, se eu souber fazer uma imersão igual ela faz, eu falo, cara, achei incrível, mas eu não preciso perder a minha identidade para fazer aquilo. Então, o que acontece na faculdade, principalmente, é que eu falo que o aluno passa 4 anos aprendendo a perder completamente a identidade dele, depois ele passa mais 4 anos tentando achar de volta. Aí ele quer ser único. Aí ele não entende. Olha, vou falar algumas armadilhas que vocês podem cair. Quando você fala assim, eu quero me destacar no mercado, o que você já está falando? Você está falando que você é uma cópia. Você está falando. Percebe? Quando você fala, a outra armadilha, e essa é uma das piores, uma das mais imperceptíveis. Gente, acredito que o Felipe caiu, daqui a pouco ele volta. Recording in Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Que eu conectei pela câmera do computador. Agora sim, Agora sim, Felipe. Eu desliguei o celular. Essa câmera do computador é horrível. Mas pelo menos dá para me ouvir aí, né? Dá para ouvir bem. Boa. Eu Então, ouvi aproveitar todo o conteúdo aí. eu já estava concluindo já. Depois eu quero ouvir vocês. Você percebe? Eu estava falando do barbeiro, né? Então, ele não sabe. Você parou, na verdade, no segundo ali. Você falou o primeiro e aí um dos piores e aí travou. Um dos piores... tá. Um dos piores erros do profissional é a pergunta mais armadilha. Anotem essa. A pergunta armadilha. Qual é o seu diferencial? Assim, as pessoas, depois eu quero ouvir vocês, têm dificuldades absurdas para encontrar o diferencial dela. Por que acontece essa dificuldade? Porque todo diferencial carrega uma palavra que atrás está a referência.
Porque você tem uma referência e você tem o diferencial. Isso veio do branding. Porque a Pepsi tem a referência dela, que é a Coca-Cola. O Android tem a referência da galera, que é a Apple. Pega todos os produtos e pega a referência, tanto que a gente fala, quem é a referência de mercado? Quem é a tua referência? E quando você desenhou a tua identidade, você desenhou a partir de uma referência. Chama Buscando ali, uma fazendo marca. pão. Tadinha, enrolou. Oi? Deixa eu chamar ali. Alô, alô. Vocês entenderam? Então, o branding cria, com fogo, né, uma marca. A marca busca uma referência e um diferencial. Uma pessoa tem uma imagem que veio do quê? De uma autoridade. Entende? Então, a partir da tua imagem, a partir da tua autoridade, é que você desenha uma imagem. É que você cria um posicionamento. Vocês entenderam a ramificação do negócio? E aí fica muito mais claro. E quando vocês entenderem todo o teu bolo de autoridades, aí você traz uma imagem. Todo mundo entendeu? Agora eu quero ouvir vocês, abram para perguntas aí. O que vocês acharam? Oi, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu separo os critérios para criar autoridade? Alguns critérios da minha vida, assim, qual é o olhar? Tá, boa pergunta. Basicamente, o que é autoridade? Anota aí o conceito. Autoridade é tudo o que aconteceu na tua vida. São todos os episódios. Você vê, quando eu falo que eu tive uma devolução, eu acabei de mencionar. Minha família sofreu um baque emocional porque teve uma devolução de um produto. É uma autoridade. Então, você precisa identificar na tua vida os gatilhos de autoridade. O que gera autoridade? O que gera autoridade? Depois que você... Né, a gente faz um exercício que chama levantamento de autoridades. Que é ver todos os gatilhos de autoridade que você tem na tua vida. E aí, dos gatilhos, sai um posicionamento, uma imagem. Então, os critérios é identificar e perguntar que autoridade que esse episódio, que essas coisas geram para mim. E aí você começa a olhar e falar, vale a pena usar? O que diferencia você contar a tua história de você gerar autoridade? É diferente. As pessoas falam assim, conta a tua história. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque numa história, a pessoa coloca muitas coisas que não são relevantes, que não geram autoridade. Se eu contar a minha história, vocês nunca iam estar aqui, tá? Vocês nunca iam me dar autoridade. Por quê? Porque eu só seleciono, e essa foi a minha habilidade durante todo esse tempo, de selecionar na minha história somente os gatilhos que me dão autoridade. Porque se você olhar, se eu contasse a minha história, você ia falar, cara, esse cara está completamente perdido na vida dele. E assim como acontece com muita gente que tem várias formações, é porque ela não sabe selecionar as coisas relevantes para criar o posicionamento dela. Entenderam? Respondi, Cândida? Respondeu, e é esse olhar, na verdade, que está me deixando muito curiosa. De que Sim. forma selecionar o que é relevante dentro da minha história? Você olhou para mim aquele dia e é uma coisa que eu não falo, que eu não acho importante, é que eu fui advogada. E aí você pegou na hora, falou assim, isso é importante para você, para gerar autoridade. Então, esse seu olhar, assim, muito refinado. Eu gostaria de saber Total. quais os critérios. Sim, total. Então, a habilidade do Image Master, do mestre da imagem, é saber usar os gatilhos corretos para construir a imagem dele. É isso que eles aprendem. Pode falar. Felipe, Oi, posso fazer uma pergunta? pode.
Como encontrar o nosso diferencial? Boa. Pergunta armadilha. Eu falo assim, eu não falo diferencial. Você vai encontrar a tua autoridade, tá? Como é que é seu nome? Desculpa, eu não lembro de você. Patrícia. Patrícia. Eu não falo diferencial, eu falo encontrar a tua autoridade. Porque a tua autoridade, ela é única. Quando você... Então, você vê, eu falei o exemplo da Evelise. Você vê com aí a combinação, o que acontece? Anotem isso. Vou falar um médico que eu acabei de fazer, né? Eu tenho hoje um dos maiores cirurgiões vasculares. Vascular não. Ele é de câncer de próstata. Ele opera com robô, né? De robótica. É o aluno. E aí, ele queria ser atacante quando era moleque. Igual o pai dele era atacante. E os caras colocaram, ele falou, cara, você é bom na defesa, vai para a defesa. E ele jogou a vida inteira na defesa. E aí eu falei para ele, olha, você vai fazer o seguinte, depois eu posso mandar o vídeo dele para vocês, a apresentação, e o posicionamento, a identidade e tudo mais. O corpo humano tem 3 linhas de defesa. Né? A virilidade, a masculinidade do homem tem 3 linhas de defesa. Qual é a primeira? É a natural. Que é o próprio corpo humano e a natureza te protegendo. O segundo é o acompanhamento do urologista. Você tem que fazer. E a terceira é a cirurgia. E da cirurgia, a hora que o bicho está pegando dessa linha de defesa, não pode passar. E eu sou Elineu Faria. E desde moleque eu queria jogar bola, queria ser atacante, igual meu pai. Mas as minhas habilidades me levaram para a defesa. Né? E hoje eu me preparei a vida inteira. Eu tenho pós-doutorado no MD Anderson, que é o maior hospital do mundo, dos Estados Unidos, de câncer de próstata. E eu fui chefe de equipe durante 14 anos em Barretos. Né? Eu me preparei, eu fiz tudo isso para ser o último homem da defesa. Entendem? Para não deixar a bola passar. Então, eu vou ser o cara que vou te defender nessa linha. Você entendeu? Essa é a apresentação dele. Eu precisei falar qual que é o diferencial dele. Você não precisa. Quando você encontrar as tuas autoridades, as tuas verdadeiras autoridades, e usar isso para construir a linha dele, você nunca mais vai falar, meu diferencial é... Porque o diferencial implica em você ter uma referência atrás. Você não precisa da referência. Entende? Naturalmente, sim, a tua imagem vai ser única. Deu para entender? Sim, deu sim. Muito. Incrível. A gente tá explodindo aqui nosso cérebro. Sim. E o mais incrível é que você... Olha, eu vou falar uma coisa que vai chocar a cabeça de vocês, tá? É chocante. Qual é a primeira coisa que o mercado inteiro fala que gera autoridade? Resultado, né? Sim. Concordam? O mercado fala isso. Dele para falar disso? Como? Eu falei algum resultado que ele teve só com essa história? Não. Mas olha o tamanho da autoridade que gerou. Ele fala isso para os pacientes dentro do consultório e as pessoas choram. Entendeu? Choram. Felipe, deixa eu interromper e para ver se eu fiz uma analogia perfeita do que você trouxe agora. Eu tenho li recentemente a respeito da jornada do herói. Sim. Que fala nessa questão da construção do storytelling para se apresentar autoridade sem apresentar resultados, mas sim baseado na experiência. Seria mais ou menos isso? Total, total. Quando você sabe apresentar as autoridades de uma pessoa corretamente,
o resultado ele entra com o quê? Somando. Somando. É muito bom, mas eu já fiz pessoas terem imagem incrível começando a carreira. Porque você vê que não a autoridade da pessoa conecta com o coração das pessoas. É o sentimento. E quando eu comecei o curso contigo, você falava sobre isso, mas para mim era muito difícil absorver como contar minha história em poucos minutos, né, para não ficar uma coisa chata, cansativa. Sim. E essa questão da jornada do herói, ela me ajudou muito, porque isso que você falou, é se conectar com a emoção através da experiência, independente de resultado. A jornada do herói, eu particularmente, eu estudei muito esse modelo lá atrás para desenvolver o Image Master. Eu acho que a jornada do herói, ela é complexa e ela é distante da realidade de vocês. Porque como é que um cara que acabou de se formar forma uma jornada do herói? Tem muitos elementos que são complicados, entende? Eu acho um patamar complicado para você começar a entender e construir. Quando você entende que só um gatilho teu, ela pode conectar no coração das pessoas, é muito mais simples, entende? Então, a jornada, é o que eu falei, é complexo. Você começar tentando trazer a jornada do herói. Você teve experiência, né, o Marlos? Você vai poder falar que, o fato de você falar que você foi lojista e que você quebrou, e um pouquinho da tua experiência ali, já direto para lojista também, a mulher chorou na tua frente, não foi isso que aconteceu? Alô? Então, o Marlos, para quem não conhece, ele é aluno, né? E aí a gente montou um posicionamento que ele trabalhou em shopping e depois, quando vocês aprendem a levar o gatilho que vocês têm, aí vocês aprenderam realmente a tua autoridade. E aí você não precisa desenhar toda a jornada do herói. Os gatilhos, e naturalmente vocês vão levando os gatilhos para as pessoas, e depois a habilidade do storytelling vem com a prática, né? Vem com a prática. O Fernando também é aluno recente, foi ele que eu falei, desafiei, vai, leva a tua história. Ele só levou, ele montou um serviço de gestão de tráfego. Ele tem experiência, mas eu falei, cara, fala do surf. Fala que a galera vai surfar com você na internet agora. E ele, na reunião, começou a falar só do surf. E a galera pirou. Vocês entendem? Ele falou aí, tá sendo top demais. Gente, olha que bizarro isso. Eu vou vender um produto para vocês, mas eu não falo do produto. E a galera pira. Vocês entenderam? Ele não falou da gestão de tráfego, ele falou do surf. Mas como estava alinhado com a gestão do tráfego, funciona. Conecta com o sentimento das pessoas. Entendem? Eu falei no começo da minha fala. O maior erro é ficar ruminando em cima do diferencial, porque o diferencial está no teu serviço. Não está na autoridade que Deus te deu. Está no modelo. Entenderam? Mais alguma pergunta? Só para finalizar, o Marlos, isso em poucas palavras vem com, cara, a hora que você pega os gatilhos, entende, cara, é com a prática. Aí você vai cada vez mais saber, isso é uma coisa, um processo que vem de você. Alinhou os gatilhos, mostrou. Aí acontece que aí você fala assim, putz, eu tô demorando aqui 5 minutos, 10 minutos para mostrar meus gatilhos. Aí você vai, e você vai no processo entendendo, cara, aí você vai transformando aquilo em 1 minuto, 2 minutos, cada vez mais rápido. Felipe, eu tenho uma pergunta para ti. Pode falar. Você sabe do nosso evento, como que a gente vai fazer para atingir o nosso público e gerar um gatilho ativacional para eles entenderem a importância? Cara, boa pergunta e complexa, hein, velho? Cara, eu não saberia te responder isso agora, de verdade.
Eu acho ela bem difícil, cara. Eu saberia individualmente, sabe? Se a gente analisasse cada profissional do nosso grupo, eu saberia analisar, pô, essa pessoa está em autoridade, o posicionamento dela representa aquilo, ela está se comunicando com o público dela, porque a gente se comunica individualmente, né? Cada um Sim. de nós está se comunicando com o nosso público, tá? Do evento, eu acho não é a minha especialidade. Deu para entender? Entendi, mas o que tu me falou ali deu para entender que a comunicação é individual e a autoridade também, então a gente só precisa Exatamente, linkar isso para o nosso público. Eu diria que cada um tem ali um público para se comunicar e dá para analisar cada um deles e falar, cara, o meu posicionamento está assim, porque aí a gente vai se comunicar com eles, entendeu? Tem uma coisa que é mais complexa, que é a imagem institucional. A tua pergunta, ela entra dentro porque o evento, ele é uma soma, uma empresa, é uma soma de autoridades de pessoas, né? A BMW é uma soma das autoridades das pessoas que estão lá, dos clientes, do histórico, percebe? E aí você analisa todas as autoridades e o potencial que a gente pode transmitir para fora. Mas é um pouco mais complexo, eu não consigo responder assim de cara. Não, mas muito obrigado, clarificou muita coisa aqui. Poderia analisar um a um para criar um interesse para atração e fazer... Exato, eu acho que agora o caminho mais rápido é esse, é cada um analisar o teu público. Eu vou dar um exemplo. Tem uma senhora que é a minha aluna mais experiente, assim, né? De 70 anos. E aí, ela falou, Felipe, eu sou gestora financeira. A gente entendeu que ela tinha muitos trabalhos de gestão financeira dentro da... E aí ela falou, pô, eu quero ajudar as pessoas a economizarem dinheiro, o jovem a casar, a dinheiro para comprar a casa dele. Aí eu falei, legal, Zuleika é o nome dela. Falei, Zuleika, você acha que o jovem, né? Agora vocês também podem responder essa pergunta. Você acha que o jovem vai dar autoridade para uma assessora financeira de 70 anos? Você acha que ela vai estar atualizada? Você acha que ela conhece as tecnologias, criptomoedas, investimentos, milhas? Né? Ou seja, agora, outra pergunta. E foi a pergunta que eu fiz para ela. Eu falei, quantos idosos têm aí com seu dinheiro, problemas com seu dinheiro, problemas com a sua herança, dinheiro parado na poupança, que está rendendo menos do que a inflação? Percebe? Agora, em quem um idoso iria confiar? É uma pergunta que muda completamente o teu marketing. Porque a gente começa o marketing buscando o diferencial e buscando quem é o meu público. E aí, quando você tenta se adaptar ao público, você começa a ter esses problemas, porque ela iria tentar se adaptar ao público jovem. Só que você pergunta assim, faz a pergunta inversa. Quem é o público que está disposto a me dar autoridade? Anotem essa. Aí você vai encontrar as pessoas, como eu falei, da Evelise. Pessoas que não têm uma linha, né? A gente está trabalhando agora superficialmente dentro do exemplo dela. E eu falei, com base nessa sua autoridade que você teve nesse episódio ruim na tua vida, pessoas que não que tiveram a mesma experiência que você, o que acontece? Ela se conecta com você. Percebe? É a pergunta inversa, não é perguntar quem é o teu público, é perguntar quem é você e quem estaria disposto a te dar autoridade. Aí, a pergunta óbvia, ok, os idosos estão muito mais dispostos a dar autoridade para ela. Porque eles veem uma pessoa nova prometendo que você vai ganhar 10 mil por mês em milha, ele fala, esse cara quer me enganar. Esse cara quer levar meu dinheiro. Tem lá a família dele inteira querendo a herança dele. Você vai confiar num cara bonitinho de terno ou você vai confiar numa senhora de 70 anos que tem a mesma idade que você? Percebe aí? Tem que testar depois. Mas a pergunta parece muito mais lógica.
Deu para entender? Muito boa essa abordagem, Felipe. Vamos dizer assim, que se eu tivesse que fazer 3 perguntas para descobrir. Então, a primeira seria, quem estaria disposto a me dar autoridade? Tem 2 outras sugestões? Oi? Teriam 2 outras sugestões de pergunta Pra, para descobrir essa autoridade? Assim, ó, você fez essa pergunta, quem estaria disposto a me dar autoridade? Exato. Teria uma segunda pergunta e uma terceira pergunta? Assim, aí você tem que... Você alinha a tua autoridade e testa, né? Aí você vai falar, pô, funcionou. Aí você vai e cria um modelo. Aquele MVP, você cria com base nisso, nessa resposta. Aí você vai lá e testa e vê se funciona. Show. Obrigada. Obrigada, querido. Depois eu quero saber sua mentoria. É boa. Boa, Fernanda. Por aí. Para ir na profundidade, realmente é preciso fazer o exercício. Mas é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Já deu para entender que é possível a qualquer pessoa criar sua autoridade e relevância boa. Eu ainda está no meu, vamos dizer, rascunho ainda. O que eu vou fazer agora, próximo mês? Eu vou lançar o Summer Mentor, tá? Ainda não falei para ninguém isso. Eu vou lançar o Summer Mentor, que eu vou trazer ainda estou pensando, de 5 a 10 pessoas aqui para casa, que a gente vai ficar um fim de semana. Provavelmente vai ser no 18, 19, alguma coisa do calendário assim, de fevereiro. E aí eu vou mostrar para vocês a hora que estiver prontinho isso daí, mas já aviso quem quiser mergulhar, vai ser um fim de semana assim que vai mudar a vida de vocês, tá? Quem quiser mergulhar junto comigo, nossas autoridades, e a gente vai ir para fundo disso e é incrível, uma viagem sensacional. O Fernando quer falar, Fernando, do teu processo agora que você está passando? Ô, Felipe, poxa, eu fui fazendo o teu curso, né? Que você me passou, e aí chegou uma parte do exercício em que eu fui trazendo à tona várias coisas que eu já fiz na minha vida. E aí tinham coisas que eu já não queria nem mais falar delas. O áudio tá ruim? Tá ótimo, pode falar, que o meu que tá baixo aqui, pode falar. Coisas que eu nem queria mais falar do que eu tinha feito e tudo, e eu descobri que isso era autoridade. Sabe? Eu descobri com você, né? Você me ajudou a descobrir. E isso me fez ficar satisfeito com o caminho que está tomando, porque está justamente linkando toda a minha experiência e autoridade que eu tenho nas coisas que eu fiz com o momento atual para onde eu quero ir, entendeu? Boa. Está trazendo autoridade, que com a autoridade tem a confiança vem um modo de falar mais seguro, e tudo isso passa para as pessoas que realmente, o cara sabe o que está falando e dá autoridade, né? Boa. É isso aí. Parabéns, cara. Você passou por um processo assim, cara, incrível. Você tá de parabéns. Foi muito incrível ver você lá no dia da apresentação e a galera vibrando com você, cara. Foi muito massa. Pô, e o que eu mais gostei foi que tem lá no teu curso que fala, ok, legal. E aí teve um cara lá que mandou, uou! Aí eu falei, nossa, cheguei no uou aí. Boa, isso aí mesmo. Cara, a receptividade dos gatilhos é uma coisa mágica. A hora que a pessoa sente essa energia de volta, é muito massa. É sem igual. Eu tava falando isso, cara, ver cada pessoa, para mim o mais mágico é ver cada pessoa desbloquear e botar suas autoridades, cara, de um jeito que eu não sei nem explicar, cara. É uma coisa muito, muito de Deus.
É isso, pessoal. Mais uma pergunta? Então, eu queria agradecer vocês. Quem quiser me mandar mais perguntas, mensagens no WhatsApp, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Tá bom? Quem chegou atrasado, acho que eu vou tentar liberar lá a aula no YouTube. Tá bom? Gratidão, Felipe. Muito obrigado, irmão. Parabéns aí, Felipe. Show de bola, cara. Gratidão. Tamo junto. Pô, valeu, Rogério. Um abraço. Curtiu, cara? Show de bola. A mente tá bugando aqui. Tô fazendo uma caminhada aqui no chuvisco aqui em São Paulo. Cheguei aqui hoje, mas mesmo assim a minha mente tá fervendo. Boa. Boa. Parabéns, cara. Show de bola. Valeu. Essa parada aí de você selecionar quais os gatilhos dentro da sua história, isso mexeu muito comigo, porque eu, de uns tempos para cá, eu tô, assim, literalmente liberto de julgamento, de qualquer coisa que aconteceu lá atrás, e só quero seguir, só quero fluir. E isso que você falou faz todo sentido, cara, porque nem tudo que você vai compartilhar as pessoas vão se conectar. Exato. Então, acho que a grande sacada aí é você ter o discernimento, né? Você ter ali o foco para conseguir extrair, né? O que de melhor tem em você dentro da sua história, dentro da sua trajetória, para que a partir daí realmente as pessoas comecem a se conectar com você, com a sua essência, né? Então, de tudo que eu acompanhei aqui, para mim isso foi o que mais me impactou, tá? Então, show de bola. Sim, exatamente isso. Você falou uma palavra, cara, que assim, o que eu acho mais incrível também, a sensação de liberdade que você vai ter depois disso, porque, cara, é muito difícil fazer uma coisa criativa, diferente às vezes, que seja única, sem você ter base nas suas autoridades. É muito difícil. Só que os alunos, quando encontram a autoridade dele, a sequência, a montagem dele, você viu que eu mostrei agora do médico? Uma autoridade simples, que montou um quebra-cabeça, e como é que o cara não vai se sentir autoridade agora, percebe? Como é que ele não vai se sentir livre para usar o gatilho que ele quiser e depois montar e remontar? É uma liberdade total que vocês ganham, assim. É isso. Né, Marlon? Você sentiu pesado essa liberdade aí, não foi? Alô, Marlos? Consegue falar aí pra gente? Beleza, ele não consegue. Então, pessoal, obrigado. Desculpa aí, Felipe. É isso. Só repete a pergunta que eu estava atendendo meu filho aqui na hora. Não, eu falei que a liberdade caiu pesado quando você sentiu ela, né? Da utilização dos seus gatilhos e das autoridades, né? Sim, cara. Lembro que a gente conversou muito na época, né? O meu cérebro meio que entrou em conflito, porque eu sempre busquei muito conhecimento. Então, e não só a busca de conhecimento, mas experiência prática em si. Então, quando eu comecei a trabalhar a questão dos gatilhos, da autoridade, eu percebi que eu tinha muito mais autoridade, como você relacionou antes, do que eu poderia imaginar. E as pessoas percebiam isso. Então, assim, eu estar nessa posição me deixou num conflito louco, né? A cabeça ficou bastante confusa de conseguir organizar para que uma coisa não encobrisse ou não atrapalhasse a outra. Então, hoje, por exemplo, eu atuo de uma forma que eu tento trazer autoridade de uma forma mais ampla, e aí sim as outras autoridades como complementares. Então, como eu advogo na área empresarial, eu tenho utilizado cada conhecimento empresarial que eu tenho como autoridade como uma expertise em especial. E aí eu consigo fazer ela se comunicar de uma forma coerente, senão bagunça. Exato, cara. Aí depois a preocupação, né? Antes você se sentia sem autoridade, depois você fala, cara, você tem autoridade demais aqui, né? Foi bem isso, cara. Foi muito louco, muito. Mas foi bom.
foi culpa tua tudo isso, mas me fez refletir muito a respeito, cara. Eu Foi sei. um mês com o cérebro bugando. Então, aí depois vira o desafio, né? Porque você descobre tanta autoridade e aí você fala, cara, o que eu faço com tanta? Aí entra a segunda etapa, que é criar, de fato, um posicionamento. E aí a gente Isso. precisa trazer, na segunda etapa, um posicionamento, algo que é rápido, efetivo e que vai ajudar você a gerar autoridade para converter e fazer com que as pessoas te reconheçam mais rápido para você vender mais. Esse é sempre o objetivo final. Chegar já... Esse é o momento que eu tô agora. Oi? Esse é o momento que eu tô agora. Então, eu acabei nichando e acabei direcionando energia para basicamente a que eu entendia ser mais relevante. Sim. E aí virou consequências demais. E é interessante, porque as pessoas estão chegando em mim por uma autoridade e, ao mesmo tempo, elas entendem as outras autoridades de uma forma bem indireta, sem eu precisar falar. Exato, mas numa cara. reunião, numa Esse conversa, é o ideal, velho. acaba aparecendo. Exatamente. É o conceito, é o que eu chamo de super autoridade, né? Porque a pessoa acaba te dando muito mais autoridade do que você imaginava, sem você precisar falar. Exato. Exatamente. É Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu comecei a atender um cliente para fazer um assessoramento jurídico, e aí ele percebeu que eu tinha autoridade na questão de planejamento sucessório, de desenvolvimento de holding. Resumo da ópera, hein? Nós fechamos contrato com a família inteira, nós estamos trabalhando na parte de planejamento sucessório, estamos desenvolvendo holding para a família inteira, e aí virou um negócio gigantesco o trabalho. Mas, em momento algum, eu falei sobre planejamento sucessório e holding. Olha, Em momento nenhum eu falei. Incrível. É isso. Esse é o resultado do Imagine Master, pessoal. Certo? Queria agradecer de coração vocês, então. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Valeu, Fernando. Valeu, Marlos, pela contribuição de vocês. Eu quero te agradecer demais, viu? E o Márcio deixou um abraço aí para você. E só para dizer assim que você despertou em mim uns insights assim no dia que eu te conheci, mexeu muito comigo. E assim, queria agradecer até ao pessoal do meu grupo que está aí, bem legal. O pessoal prestigiando. Eu que agradeço você trazer eles e falar tão bem, e, enfim. Eu estou falando a verdade, porque desde que eu saí do direito, que eu parei de advogar e entrei nessa parte de desenvolvimento humano, eu percebo essa dificuldade. E eu vejo com o Pablo agora essa galera falando a mesma língua, e eu penso que isso é uma perda total de identidade. Ao invés das pessoas criarem a sua própria identidade no momento que estão aí conhecendo outras pessoas, se conectando com novas pessoas, estão anulando a própria identidade. E vivendo essa trajetória nesses 9 anos, o quão é difícil você buscar pessoas que deram certo, não é um meio que todo mundo dá certo, mesma coisa que futebol, você começa a jogar futebol, não tem uma certeza que você vai dar certo, ou não, depende de N fatores, mas que essa construção de autoridade, assim, é uma libertação. Sim. Linkado à sua identidade, às suas características pessoais e à sua história. É uma libertação. Seu conteúdo é surreal, é mágico. E eu vou promover, sim. Todas as vezes que eu souber do seu nome que você vai aparecer, eu vou promover, sim. Obrigado. Porque fez sentido para mim. Eu vou fazer, pode pôr meu nome nessa lista dessa mentoria aí, pode pôr, vou estar dentro, de qualquer forma. Que bom. E minha gratidão de coração, viu, Felipe? Obrigado. O seu conteúdo é sensacional. Sensacional. Não, Obrigada. assim, o que acontece com vocês, pessoal, a verdade é que depois que eles entram, eu faço só o papel de ativar eles, né? Eles entenderem, visualizarem tudo. E cada pessoa que entra, ela passa a ativar autoridades de outras pessoas. É muito mágico. Aí vocês vão mudar a forma, não só como vocês se veem, mas como você vê, você olha para outras pessoas. Vou falar uma coisa que eu não falei para ninguém, assim, e só descobri essa semana. Eu postei essa semana, até você comentou, Cândida. E eu falei o seguinte, eu falei, no nosso processo, a gente recebe sinais de Deus, da verdade e dele, né? Para a gente crer e para a gente duvidar também. E muito mais para a gente duvidar do que para crer. E o que acontece, quando você olha para as pessoas,
você muito mais duvida do que você acredita, porque você não sabe enxergar as autoridades verdadeiras dela. E aí você começa a enxergar contradições, erros que a pessoa cometeu, percebe? E aí você começa a questionar aquela pessoa, a autoridade dela. Mas quando você sabe identificar exatamente a autoridade dela, você sabe que o resto faz parte, porque ela não é perfeita, mas você sabe que, sendo ela uma pessoa verdadeira e que você pode confiar naquela autoridade dela, os outros sinais passam a ser só sinais da descrença, entende? E você sabe olhar só para o que importa. Até olhar para ela, na verdade, né? Eu trabalho com olhar para dentro de si. Então, ela precisa se desconectar, se libertar até do olhar para ela, do quanto ela está se julgando, se criticando. Exato, e muitas vezes esse processo faz porque você também tem sinais de crença em você e sinais de descrença em você. E aí você começa a focar o teu olhar para a tua autoridade, para aquilo que você realmente fez e faz e é capaz de fazer. E aí todos os teus erros, eles passam a ter um peso menor na tua vida. E você aprender a criar realmente o teu posicionamento com aquilo que Deus colocou no teu coração e acreditar que você é capaz de fazer aquilo e cada vez olhar menos para coisas que não são relevantes e que fazem parte só do teu processo e do teu caminho. Bem, Felipe, é muito legal esse ponto que a Cândida trouxe, né? É um tema que nós já debatemos muitas vezes, né, sobre a questão da autoridade e querer imitar uma autoridade, né? Eu tenho clientes que são seguidores de Pablo Marçal e companhia e tudo mais, e não entende que o que ele passa no sentido de que você tentar se descobrir em si mesmo, né? E aí tentam caminhar um caminho que é dele, para tentar se constituir. E é isso que está errado. Então, assim, ele fez o caminho dele, esse era a história dele, e era essa a meta da vida dele, dentro do que ele se propôs a fazer. E o que ele tenta trazer é inspiração, e é isso que você traz, para a gente se descobrir. E a nossa autoridade, eu, na minha persona, trazendo a minha autoridade dentro da minha própria história. Então, é isso que a gente já debateu muito sobre isso. A Cândida, ela trouxe essa reflexão muito bem mesmo, muito legal. Total, obrigado, cara. Perfeito. Gente, um abraço a todos aí, bom final de semana. Valeu, gente. Um abração para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Tchau, até mais. Abraço.